Bem-vindos ao canal Ilimitando-se. Hoje eu vou falar de um filme a qual três vacas que estão prestes a serem despejadas dão uma de guardiã da justiça e tentam capturar um bandido para assim conseguir um dinheiro e não irem para a rua. Curiosos? Então deixe seu like aqui para poder apoiar o canal e caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E agora vamos para a animação Nem que a Vaca Tussa. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. A animação estreou no dia 2 de abril de 2004, nos Estados Unidos, já que no Brasil só teve sua estreia no dia 9 de julho de 2004. Produzido pela Walt Disney e tendo sua distribuição pela Buena Vista Pictures. Na versão original, temos poucas vozes conhecidas pelo grande público, tendo como mais conhecido o de Cuba Gooding Jr., que empresta sua voz ao personagem Bucky. Já na dublagem brasileira, aí temos nomes famosos. Para começar, temos Cláudia Rodrigues, a eterna diarista, fazendo a voz de Meg. E também temos nada mais e nada menos que Fernanda Montenegro, que empresta sua voz para a personagem Senhora Karawai. Já Isabela Garcia faz a voz de Grace. Quem também está na dublagem é Marcelo Garcia, que faz a voz do Bucky. E Mário Mojandim, que faz a voz do personagem Jack da Sorte. Agora, vamos falar do enredo do filme. Então fica aqui o aviso, que esse vídeo tem spoiler. Se você ainda não assistiu a animação, acho melhor você fechar o vídeo, assistir o filme e retornar e deixar suas impressões no campo de comentários. O filme começa com uma bela cantoria e com uma manada seguindo dois homens montados em seus cavalos e pregando um cartaz de procura-se de um homem mal encarado. E também temos um coelho se dando muito mal. Logo em seguida, somos apresentados a uma das protagonistas, que é uma vaca, que está com seu dono, que se chama Abner, em um local desértico. E ela começa a narrar o porquê ela está naquela situação, sendo que tudo foi causado por ladrões, que de forma sorrateira roubaram todo o rebanho, deixando o dono da fazenda em péssimas condições de manter o local, forçando ele e a vaca, que se chama Meg, a abandonar a fazenda. Mas surge uma luz no fim do túnel, já que Abner encontra uma fazenda, onde ele fala para Meg que será o seu novo lar. O local é bastante farto de alimentos, frutas, verduras e de animais que são devidamente cuidados por uma senhora bem simpática. Logo somos apresentados às outras duas protagonistas, duas outras vacas, que se chamam Grace e a senhora C, que na verdade se chama Karawai. Apesar da fartura e aparente paz, o local tem seus conflitos, já que um bode arruma encrenca com os porquinhos, numa cena bem divertida, e Grace e Karawai vão mediar para não haver briga. Meg chega toda pomposa, e de início não foi bem aceita pelos animais, com exceção dos porquinhos, que se divertiram com as habilidades da vaca. Mas logo surge o xerife, montado em outro personagem importante, que é um cavalo, chamado Bucky, que é todo metidão, só porque é o cavalo de uma autoridade. O xerife entrega uma espécie de intimação para a senhora, e alerta que caso ela não pague as contas da fazenda, ela iria ser levada a leilão. Todos ficam tristes, principalmente a velha senhora, que não sabe como contornar a situação. Mas aí Meg tem uma ideia de ir na cidade e ir numa feira agropecuária e forçar o cavalo do xerife a dar mais tempo para conseguir o dinheiro, além de se exibir nessa feira. A senhora C, de início, é contra a ideia, mas depois de uma pressãozinha, ela decide acompanhar Meg e Grace. Assim, elas partem rumo à cidade. Uma cena bem divertida é que no caminho rumo à cidade, Grace começa a cantarolar e os urubus começam a cercar elas e falam que só estão esperando a hora deles merendar a pobre vaquinha, só porque ela estava bem magrinha.
Temos uma cena também à la faroeste, onde Buck encara uns bandidos que o cercam e ele encarna um Bruce Lee e mete a peia em todos. Mas tudo não passa de um sonho. E ao se acordar, ele volta à realidade, que é monótona e jogando o jogo da velha com o cachorro do xerife. Mas logo Buck se anima ao ver que o xerife recebe um telegrama de Rico, um caçador de recompensas. As 3 vacas chegam à cidade, mas o começo da aventura delas não começa nada bem, pois elas arrumam altas confusões, fazendo um caos na cidade. Destaque para uma cena do salão, que elas causam uma confusão generalizada, com cadeiras, mesas e socos voando para todos os lados, e no final elas acabam sendo expulsas do local. A primeira tentativa de encontrar a delegacia falha, mas por sorte elas encontram o Buck e o cachorro do xerife, e elas logo questionam sobre a intimação e pedem mais 2 semanas para conseguir o dinheiro. Mas o cavalo avisa que elas têm que conseguir todo o dinheiro em 3 dias, ou então a fazenda já era. Mas aí o tempo fecha, literalmente, e aparece Rico, o maior caçador de recompensas da região, que faz Chuck Norris ficar no chinelo, tendo todos respeito por ele, inclusive uma pobre mosca que estava fazendo barulho, e Rico pede para fazer silêncio, e a coitada amedrontada acata o pedido. Buck tem sorte, é escolhido para ser o novo cavalo de Rico. Já Meg e Sra. C entram em confronto, já que ela não gostou nada da ideia, e assim as duas começam a lutar à la WWE, mas o xerife as interrompe e acaba amarrando elas a uma carroça de um oriental, e assim elas largam atrás da corrida para prender o ladrão de gado. Elas, sem opção, seguem sendo puxadas para a carroça do oriental, e ao passar para a fazenda, onde era a casa de Meg, ela fica triste e explica o que aconteceu. Para sua tristeza maior ainda, o local havia sido comprado. Depois dessa cena melancólica, elas alcançam aquela manada lá do começo do filme, onde os bois, ao ver elas, ficam bem entusiasmados e começam a fazer cantadas de pedreiro para as vaquinhas. Mas logo Alameda Slim aparece e rende os donos da manada. Logo em seguida, é revelado como ele rouba o gado, que é através de uma cantoria que hipnotiza os bois, e assim eles o seguem. Meg e Calloway são hipnotizadas, mas estranhamente Grace não é, e consegue salvar as 2 vacas de serem roubadas. O ladrão consegue fugir, levando o gado com ele, e por pouco Rico não chega a tempo para deter o bandido. Buck, ao demonstrar os motivos do porquê foi escolhido pelo caçador de recompensas, acaba passando por ridículo, fazendo com que Rico o abandonasse, e assim ele se junta às 3 vacas. Logo, é mostrado os planos de Alameda, que é muito mais do que só roubar gados. Na verdade, ele rouba os bois para falir as fazendas, fazendo elas entrarem em leilão, para ele mesmo comprá-las, tendo uma vingança dele contra os fazendeiros, que não deram o devido valor para ele, quando trabalhava para eles. O tempo passa, e os animais da fazenda já começam a ser postos à venda, e as coisas só pioram. Cai uma forte chuva e alaga tudo, levando Meg, que é salva por Sra. C. Ambas voltam a discutir, já que Calloway quer que elas voltem para a fazenda, e Meg quer continuar a caça ao ladrão de gado. Meg então propõe elas se separarem quando a chuva passar. Enquanto a chuva aperta, uma bela canção é cantada, mostrando a senhora com os animais da fazenda, lembrando das vaquinhas, além do cachorro do xerife, preocupado com Buck, enquanto o cavalo corre pela chuva. A chuva passa, e quando as vacas acordam, conhece aquele coelho que estava se dando muito mal no começo da animação, que se chama Jack da Sorte, e de sorte não tem nada, e fornece alimentação para elas. Ele revela que também morava em uma fazenda e também foi vítima do Alameda Slim. Elas descobrem que o bandido está escondido em uma mina. Meg decide ir lá encarar o virão, mas Grace diz que iria acompanhar, junto de Sra. C, mas ela reluta de início.
Mas Meg faz uma proposta de capturar o Alameda, pegar a grana, salvar a fazenda e depois disso ela iria embora. Calloway aceita e assim as 3 vacas e o coelho vão até a mina. Na mina, Alameda negocia a venda dos bois com um comprador sinistro chamado Wesley. Chegando na entrada da mina, Buck é impedido de entrar por um búfalo que fala que só entra vacas no local. E assim, as 3 vacas entram junto do coelho, enquanto o cavalo é barrado. Mas aí, ele vai até o encontro da nova montaria do caçador de recompensas e amedronta o cavalo de Rico, que dá no pé, com medo, e assim Buck reassume o seu posto. As vacas armam um plano para capturar o ladrão, sendo que primeiro elas têm que impedir o poder de hipnose dele, e para isso, Grace arranca pelo da traseira do pobre do coelho e usa como tampão de ouvido. Elas armam uma distração, fazendo Alameda correr atrás de Grace, que parece não ser atingida pela cantoria dele, enquanto Meg, com o carrinho, acertava ele. Mas o bandido percebe o plano. Mas aí, as outras 2 imobilizam Alameda e o amarram dentro do carrinho. Os capangas de Alameda correm atrás dele, enquanto Wesley se prepara para fugir em uma espécie de trem, levando o gado e o dinheiro com ele. Assim, começa uma correria em busca do vilão, sendo que aquele búfalo que barrou Buck está do lado do ladrão e parece para tentar frustrar os planos das 3 vacas. No meio da confusão, é acendido acidentalmente um barril de dinamites, causando uma explosão enorme e a mina indo para os ares. Rico, os capangas de Alameda e o búfalo perseguem o carrinho, onde as 3 vacas, o coelho e o vilão estão. Mas aí o carrinho se choca com o trem e no meio da confusão, o vilão se solta e prende as 3 vacas. Mas aí aparece Rico e, para surpresa de todos, ele está do lado do ladrão, encobrindo seus rastros, para a decepção de Buck. O cavalo se revolta com a situação e dá uma pancada em Wesley e derruba Rico da sua montaria e acaba libertando as 3 vacas. Aí finalmente Buck tem seu momento de glória, agindo de forma heróica e derrotando os capangas de Alameda. É claro que também tendo a ajuda de Jack da Sorte e das 3 vacas, numa cena que faz qualquer filme do Jack Chan ficar no chinelo. Apesar disso, Alameda foge e vai para o leilão da fazenda. E assim, as 3 vacas usam o trem e vão até um encontro final com o vilão. Mas sem antes, temos uma cena dramática onde elas quase se chocam com outro trem. Mas no último segundo, com a ajuda de Jack da Sorte e Buck, elas escapam desviando o caminho do trem, evitando a colisão. Elas chegam a tempo, antes da efetivação da compra da fazenda, assim prendendo Alameda e conseguindo o dinheiro para salvar a fazenda, para a festa de todos os animais. E Calloway e Meg se entendem finalmente, tendo um final feliz para todos, pegando assim o final do filme. O enredo da animação é bobo e ao mesmo tempo divertido, mas mesmo assim tenho que fazer mais ressalvas. Para começar, a história desperdiça o potencial de alguns personagens, como os animais da fazenda, que poderiam ter melhor participação, principalmente aquele bode, que é ranzinza e parece encrencar com todos, e poderia gerar mais cenas cômicas. Assim como Meg é inserida na fazenda, e no começo todos estavam receosos quanto à presença dela, não agradando de início, e rapidamente os animais já estavam do lado dela, apoiando sua decisão, mesmo sendo uma estranha naquele momento. A impressão que eu tive é que o enredo foi apressado demais, desperdiçando o potencial dos personagens e dando soluções rápidas para o enredo. Mas apesar de tudo, você se diverte com a história através do carisma dos personagens, principalmente de Jack da Sorte, que é azarado e proporciona momentos engraçados. A trilha sonora é mediana, com músicas autênticas e originais, sendo algumas boas e outras são bem ruins. Já a parte gráfica está no padrão Disney, sem muito a acrescentar, sendo os cenários ambientados no Velho Oeste, com ambientações de deserto, dando um tom mais sério, misturado com o ambiente alegre e animado da fazenda. Nem que a Vaga Tossa é uma animação carismática,
e voltada ao público infantil, e traz a mensagem de como a união faz a força, e de que apesar de uma situação esteja bem ruim e desesperadora, procurar soluções para dar a volta por cima é necessário, já que Meg poderia não estar nem aí, já que era novata no local, mas ela achou um meio de salvar a fazenda, não se rendendo à situação. Apesar das falhas no roteiro, recomendo assistir a animação, principalmente com seus filhos, netos, sobrinhos ou crianças que estiver por perto. É uma ótima programação para o final de semana. Então é isso, pessoal. Mais um Falando sobre Filmes encerrado. Gostaram? Então não se esqueçam de deixar o like aqui para poder me apoiar. E caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Então, até uma próxima!